Foi decretado o fim do poder do Moraes. Ou o Moraes vai mudar de hábito, ou ele vai parar de distanciar o Brasil da Constituição, vai parar de distanciar o Brasil da democracia, ou ele será parado. Essa foi a mensagem e esse foi o decreto que o STF vai seguir a partir de agora. E a gente já tem observado o Moraes soltando um pouco a mão. Ele não está mais tão bruto, ele não está mais tão violento em suas decisões. Por exemplo, ele permitiu que o Bolsonaro fosse no aniversário da filha. Porque em um tempo passado, o que você esperaria? Que ele não permitiria. E teve vários detalhezinhos que o Moraes deu para trás. Por exemplo, no caso do Felipe Martins, ele tinha tirado o chiquinho de advogado e ele deu para trás depois que a pressão aumentou. Ou seja, a pressão em cima do Moraes já estava gerando resultado. Mas com esse decreto ao vivo e uma palestra para várias pessoas, eu acho que a gente entra em outro grau de pressão. E obviamente que essa pressão não é uma pressão espontânea que está vindo porque o país quer se direcionar novamente para a Constituição. Essa pressão está vindo diretamente do Donald Trump, presidente americano. Simples, isso é óbvio. A gente sabe por que o Barroso saiu. O Barroso saiu do STF por causa da pressão do Trump. Ele não quer ser magnificado. Simples. Hoje não tem motivo para você magnificar o Barroso. E é por isso que ele fugiu. Simples, esse é muito. Eu sei que todo ministro do STF vai falar que não, que a instituição é sólida, somebody love e tal. Esquece, não tem nada a ver isso. A grande realidade é: quanto mais o Brasil se distancia da democracia, quanto mais o Moraes tem poder, quanto mais a gente contraria o Trump, mais o Trump vai querer dar zoom no Brasil. O que seria o zoom? É se você pegar ali no mapa, ó, buf. Quando você dá o zoom no Brasil, você vai ver muita corrupção, você vai conseguir pegar uns dossiês, como eu falei no primeiro vídeo, o dossiê do Lula. Quando você pega o Lula, você vai descobrir quem está dando dinheiro pro Lula, como o Joesley Batista já falou. Tinha uma conta internacional que tinha em torno de 70 a 80 milhões de dólares e era do Lula, tá? Você começa a descobrir quem é o empresário que dá dinheiro. Se o empresário dá dinheiro, o que ele é? Ele é corrupto. Então, os Estados Unidos começam a abocanhar essa galera, ele pode abocanhar essa galera. Conseguiu compreender o cenário? E aí esses empresários, essas famílias muito ricas, esses políticos muito ricos brasileiros, pensa, eu vou deixar esse infeliz que tá lutando pelo ego, que tá destruindo o país de tabela, eu vou deixar esse cara me destruir? Porque se ele continuar cachorro louco, o zoom do Trump vai ficar tão próximo que ele vai descobrir o meu rabo preso. E aí quando ele descobrir o meu rabo preso, aí fica ruim porque a minha família perde o trono. Entendeu? E a gente tem algumas dezenas de famílias bilionárias no Brasil que se você der um zoom, você acha rabos muito sujos e muito presos. Então, esses indivíduos, nesse exato momento, estão articulando para direcionar, redirecionar o caminho do Moraes. E se o Moraes não tem medo do Trump, porque acha que o Trump não pode fazer nada com ele, essas famílias, esses políticos, ele sabe. Ele sabe que esses indivíduos têm uma estratégia, uma filosofia de vida um tanto que diferente. E também tem uma filosofia de vida antidemocrática. E quando você quebra o rito legal e a democracia, o mundo fica um tanto que mais violento. E isso vai resultar em uma mudança de estratégia do Moraes. Floriano, você fala isso e nada acontece. Vou te provar que acontece. A gente teve o Moraes liberando o Bolsonaro ir pro aniversário da filha. Ah, isso não é grande coisa. A gente teve o Moraes cortando o advogado do Felipe Martins como um grande imperador do Brasil. E depois a gente teve também, em menos de 24 horas, ele restituindo o cargo para o advogado do Felipe Martins, o Jeffrey Schickini. Ou seja, a gente teve dois movimentos que chamam a atenção. E teve outros pequenos casos que eu não estou lembrando agora, mas eu comentei em outros vídeos, de o Moraes arregando. Então o que a gente pode concluir? O Moraes que está agora é o Moraes com um pouco menos de coragem. A pressão está passando do limite. O Moraes já está, 2 meses magnificado? Isso afeta a cabeça do indivíduo, ele já começa a ter menos acesso, ele deve estar extremamente incomodado. Ele vê a fraqueza e a bobeira política do Lula, que deu esperança para ele. Parece que foi verídica a esperança do Moraes de cair a Magnitsky quando o Trump começou a falar com o Lula. Ele tinha essa esperança. Tanto que uma pauta prioritária do Lula, obviamente que obrigada pelo Alexandre de Moraes, era falar da sanção do Alexandre. Então o que a gente conclui disso? A pressão está muito alta. E no momento que tem a reunião com o Marco Rubio, no momento que tem a reunião com o Trump e nada acontece para ajudar ele, ele percebe que ele tem que começar a ceder para a pressão ou a pressão vai comprimir ele totalmente. Agora vamos começar com o pé direito. Esse aqui é o vídeo de meio-dia
espero que você já tenha visto o vídeo de 9 horas. Eu espero que você já tenha conferido se você está inscrito no canal e se inscreva caso não esteja. E ative o sininho, porque sem sininho você não será notificado. Curte esse vídeo para ajudar o meu trabalho de informar o Brasil e vamos começar com o pé direito após você ingressar no grupo do WhatsApp para você ficar sempre informado. Como que você ingressa? Você pode ler o QR Code ou você pode clicar no link aqui na descrição. Só você clicar no link da descrição, entra no grupo, você vai receber todos os vídeos por WhatsApp e também áudios exclusivos. E vou falar para vocês, a galera tá gostando muito do áudio, vou até mostrar para vocês aqui a quantidade de curtidas. Quando eu estiver rodando um vídeo eu busco aqui e mostro para vocês, tem muita gente gostando. São áudios exclusivos com comentários que você não vai ver aqui no YouTube. Então, entra no grupo do WhatsApp. Agora vamos começar aqui com essas falas do Eduardo Bolsonaro. E aí você vai ter que me valorizar, porque isso aqui é um ponto que eu tenho refletido bastante sobre a sequência do meu trabalho aqui no YouTube. Presta atenção. Primeiro abração aí, Wesley. Como é que tá aí, Ross? Tudo bem? Saudade de você, Duda. Tranquilo. Saudade, amigo. Saudade. Tô bem, tô com 14 anos nas costas, condenado. Já tem muita gente. Outro dia eu tava vendo aqui, até o Ramagem também, 16 anos. Tá cara, brincando, cara. Que loucura, cara. E eles vão fazer uma coisa com todo mundo. Eles vão fazer. Inclusive, eu fiz um vídeo recente, antes de entrar na pergunta do Lacombe, desculpa aqui, Max, Alan, Lacombe, mas num vídeo recente eu falei, todo mundo que tá querendo entrar nessa luta pela liberdade, que entende a importância de postar, ir para as ruas e fazer oposição de alguma maneira a esse regime que se instala no Brasil, esteja preparado. Eu já citei, o Alan sabe disso, né? Quando eu vi o Alan 3 anos longe da família dele, eu falei, opa, aqui em casa todo mundo tem que ter visto americano, todo mundo tem que ter pelo menos uma identidade. Ó, que eu falei pra vocês, ó, mais de 100 e poucas reações, e da reação no WhatsApp é mais difícil, então a galera realmente está gostando bastante dos áudios, 70, 96, são conteúdos sempre inéditos, comentários inéditos, ou seja, clica na descrição e entra no grupo do WhatsApp, ó, 181, não tinha visto, ó, 181 curtidas, ou seja, entra que você vai ficar ainda mais bem informado. Agora vamos continuar aqui. O que o Eduardo Bolsonaro fala é realmente muito preocupante e é uma coisa que eu tô pensando bastante, tá? Porque eu não tô sendo nem um pouco bem remunerado pelo esse trabalho nesse mês, agora eu vou receber quase nada aqui do YouTube. É um trabalho pro labore, eu não tenho interesse em entrar na política nos próximos anos, não tenho o menor interesse, que seria o motivo para eu estar fazendo isso aqui, poderia ser eu me candidatar a alguma coisa, eu não tenho esse interesse. Meu interesse é muito mais informar, educar a população para tomar melhores decisões na hora de votar. Ou seja, para mim tá ficando cada vez mais perigoso e com nenhum tipo de retorno direto, entende? Tem um retorno intangível de você estar ajudando a sociedade, mas direto não. Isso que não entenda como reclamação, é realmente uma reflexão que eu tô tendo pessoal minha. E aqui o Eduardo fundamenta todo o risco que se corre em fazer esse tipo de trabalho, presta atenção. Para entrar em algum país do Mercosul. Outra coisa, preocupação financeira. Ludmila Lins Grilo teve os proventos, eu nunca vi isso. Um juiz que é aposentado compulsoriamente e teve os proventos congelados. Opa, tem que ter uma outra fonte de renda. Então, nisso daí, você vai conseguindo entrar de maneira mais preparada nessa guerra. Então, se você é parlamentar, se você é youtuber, se você tem um canal de comunicação, se você hoje é um líder evangélico, né, Ross? Tem que ver Exato. Isso agora também, né, vídeo aí, a situação sua e do Silas Malafaia. Sim. Tenha precauções e prepare-se para o plano A, B e C. Eu vou falar uma coisa, Eduardo. Você foi um estímulo para mim, porque no nosso primeiro encontro, lá no gabinete da Sonaira, o nosso primeiro encontro, você me falou uma coisa que eu não sei se você vai lembrar, mas é impossível que eu esqueça. Você falou assim, mas qual a sua pretensão, Wesley? Eu falei, cara, nada. Até então não tinha tido aquele convite de Jair Bolsonaro para sair candidato a... Ou seja, esse risco é um risco real que o Eduardo Bolsonaro expressa aqui. Cada vez eu fico mais atento a isso e todo mundo aqui que trabalha com isso tem que ficar realmente atento. A situação do país é cada vez mais complicada. Enquanto isso, a Polícia Federal está trabalhando com muito fervor, isso que me dá esperança. Polícia Federal cumpre mandatos na casa de secretário da Fazenda de Maringá. Carros de luxo são apreendidos. Eu te pergunto, como que esse infeliz, sendo secretário da Fazenda, tem tanto carro de luxo? É meio óbvio, né, que esse cara possivelmente, estou falando que é uma afirmativa, possivelmente pode estar envolvido em algo. E isso é muito interessante, porque como eu falei para vocês, Polícia Federal está operando no país inteiro de forma incansável. E esse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês agora esse vídeo, porque é um vídeo tipo lamentável, tá? É lamentável esse tipo de comentário que vocês vão ver agora, presta atenção. Coisa óbvia, meu carro aparecer e deve ter demorado para aparecer por eu ser o pose do rodo. Eu me acho uma pessoa foda, fenomenal, não só eu, como todos os lugares que eu vou, até fora do Brasil. Então eu sou mundialmente muito reconhecido. Tenho meu Instagram com 16 milhões de pessoas. Meus stories por dia é 4 milhões de pessoas nos meus stories me acompanhando.
Então é meio que óbvio que quem me roubou, após ver toda a repercussão, não ficaria com o carro roubado. Um único carro no Rio de Janeiro, que por ser vermelho e por dentro ser todo personalizado e ter meus O nomes que no... aconteceu? Ele foi convidado para essa CPI, tá? Porque ele teve uma Land Rover roubada e ele fez alguns stories falando que o cara tinha que devolver e tal. E aí, basicamente, essa CPI quer apurar se ele tem algum tipo de envolvimento com crime organizado ou não. E aqui ele argumenta de por que a Land Rover dele foi devolvida. Foi porque uma Land Rover muito diferente e que os fãs conhecem e que os fãs iam fazer acontecer. A grande realidade é que, pô, ele deve ter algum tipo de amizade, né? Tipo, na minha especulação, tô falando que isso é o fato, mas o que se dá pra imaginar é que ele tem alguma amizade para os caras devolverem, né? Porque é estranho, né? Mas vamos seguir ele pra no falar. banco. Então, para mim, ficaria óbvio que depois que eu postasse que meu carro foi roubado, ele iria ser encontrado. E ele não foi encontrado, ele foi largado. Assim que meu carro foi largado, surgiu muitas informações dos meus fãs. Primeiro meus fãs falaram que estava em um lugar, eu mandei ir, não estava, falou em outro, não estava. E aí basicamente devolveu, ele vai usar isso, que é ele é muito fã. Aí um deputado questiona ele, que a modelo Graciane Barbosa, que também é muito famosa, foi roubada, ela anunciou nas redes sociais e não teve a devolução do carro. Amigos, eu acho que aí cada um tira a sua conclusão, não vou falar, não preciso mais dar muito mais que isso, né? E o Brasil tá virando uma vergonha, né? Olha isso aqui, amigos, olha o que o desespero faz. Ministério do Namoro apresenta Cupido. Comente pra você dar match com pessoas que defendem a soberania nacional e a justiça social. Isso aqui é uma vergonha, né? Isso aqui é na página do governo, tá? Isso aqui foi postado na página do governo brasileiro. Meus amigos, a vida não está fácil, o Brasil cada vez pior. Enquanto o governo brasileiro está postando negócio de Cupido, olha o que acontece no mundo real em São Paulo. Vamos ao Global Cop, Larissa Calderari com um flagrante importante aqui na cidade. Fala, Larissa. Falando de rombo de violência, né, Alan? Falando aqui de gangues que infelizmente assustam muitos motoristas que passam por São Paulo. Nós flagramos esses 3 homens atrás dessas bicicletas, quebrando um vidro de motoristas que estavam aqui na saída da Dutra com a ponte do Tatuapé. Inclusive nós temos imagens do momento em que um deles passava o celular roubado para outro integrante dessa gangue. A gente pede para o pessoal da polícia vir para cá, exatamente nessa região da rodovia Presidente Dutra. Eles estão circulando aqui na área, passando, olha só esse flagrante do Jean Silva, passando o celular, aparelho celular que roubaram de um motorista. Tô mostrando isso porque agora eu vou mostrar um segundo vídeo de Londres, tá? Você acha que esses indivíduos foram presos? Não, não foram presos. E se eles forem presos, você acha que eles vão ficar presos? Não, eles vão ser liberados na audiência de custódia. Essa é a prática do Brasil, isso é muito comum. E olha o que acontece quando você não permite que isso aconteça, tá? Olha o que acontece quando você não permite. Quando o indivíduo é preso, você realmente prende, ou você valoriza cada celular, você vai atrás de cada celular para desarticular a quadrilha como um todo. Presta atenção. O roubo de um único iPhone aqui em Londres desmontou uma quadrilha que mandou mais de 40 mil celulares para a China. Tudo começou quando uma pessoa que foi roubada rastreou o celular dela e viu que ele estava num depósito perto do aeroporto de Heathrow, em Londres. Os policiais então descobriram que o aparelho estava nessa caixa aqui, junto com outros 894 celulares. Todos eles tinham sido roubados. Estavam 890. Pensa que cada um custe R$2.000. A gente tá falando de mais de 1 milhão de reais, sabe? É muito dinheiro. prestes a serem enviados para Hong Kong. A polícia analisou pistas como digitais, imagens de câmeras de segurança e rastros dos criminosos na internet para descobrir quem estava por trás desse pacote. E chegou a 2 homens que foram presos no meio de uma rua em Londres, durante uma operação. No carro em que eles estavam, foram encontrados dezenas de celulares. Alguns estavam embrulhados em papel alumínio para dificultar o rastreamento. Os policiais também acharam mais de 2.000 aparelhos em casas ligadas a esses suspeitos. A investigação revelou a existência de uma gangue, responsável por quase metade dos roubos de celulares registrados em Londres. Entendeu o que eu falo pra vocês? A criminalidade de um país, de uma cidade, quando tem estabilidade social, que é o caso do Brasil, o caso de Londres especialmente, são poucos indivíduos que roubam muito. Ou seja, esses indivíduos deviam roubar 10, 20, 30, 50 celulares por dia. E aí você acabou de desarticular, prender esses indivíduos, você diminuiu 50% o roubo do país. E vou dizer mais, talvez
talvez você reduza 90%, porque quando você desarticula e prende esses indivíduos, os outros vão ficar com medo de ser preso, e aí eles param de roubar. Você dá um incentivo negativo à continuidade do roubo. No Brasil não acontece isso. Londres no ano passado. 18 pessoas foram presas no local. Segundo a investigação, os ladrões recebiam até 300 libras, ou cerca de R$ 2.100 por cada aparelho roubado. E eles eram vendidos na China por até 4.000 libras. Então esquece, é muito mais volume financeiro do que eu imaginei quando eu fiz o comentário, que eles devem roubar só iPhone, essa é a grande realidade. Porque, pô, 300 libras é um dinheiro relevante, né? Ou R$ 28 mil. O grande atrativo é que esses celulares têm acesso livre à internet, então dá para driblar a censura chinesa com eles. Esse mercado se tornou tão lucrativo que, segundo uma investigação da BBC, alguns criminosos... Caramba, olha que interessante. Os caras roubavam na Europa o celular para chegar o celular roubado na China, porque lá na China esse celular era liberado para ter acesso normal à internet, porque lá eles são censurados. Então lá esse celular valia muito mais do que... Você entendeu qual que é o valor da liberdade? Vocês conseguiram entender? Quanto que custa um iPhone? Vamos colocar um iPhone normal aí, você vai pagar uns 5, 6 mil reais num iPhone novo? Acho que você vai conseguir um iPhone bom por esse valor. E aí ele chegava a 28 mil reais, ou seja, a liberdade acrescentava 22 mil reais a mais no preço do celular, e considerando que ele é usado, não é um celular novo que foi roubado, podia vir com alguma avaria. Que bizarro isso, entendeu? Como que o mundo se interliga, ou seja, o roubo acontecia em Londres porque a China é uma ditadura. Bizarro isso, né? Tem deixado o tráfico de drogas de lado para focar só no roubo de smartphones. O número de celulares roubados por aqui quase triplicou nos últimos anos, e hoje estima-se que um crime desses aconteça a cada 8 minutos. Em 2020, Agora eu te pergunto, isso existe no Brasil? Com certeza existe no Brasil. foram 28 mil ocorrências do tipo. Em 2024, esse número pulou para mais de 80 mil. E a polícia acredita que a gangue possa ser responsável pela exportação de até metade dos celulares roubados em Londres. Bizarro, isso aqui é bizarro, mas mostra como que é a eficiência de uma polícia, enquanto o Brasil tá patinando. O Brasil tá querendo resolver a crise do metanol, que deveria ser uma parada que nunca deveria existir. Só que foi tolerado a falsificação de bebida há muitos anos, há muitas décadas. Todo mundo sabe que isso existe, não é uma novidade agora. Você via as fábricas estruturadas, não era começou ontem essa produção. Ninguém começa falsificando milhares de bebidas, você começa com uma, com duas, com 10, 100, você vai escalando aos poucos, de acordo com que você vai conseguindo demanda. Ou seja, você tinha negócios muito perenes, ou seja, que muito tempo já estava. Enquanto isso, o Brasil está aqui, ó. O Brasil está sendo invadido. Facções e milícias alcançam vizinhanças de ao menos 20,5 milhões de brasileiros. A gente está falando em mais de 10% da população brasileira. Em mais de 10% da população é controlada. Eu não sei o que ele quis dizer necessariamente com vigilância, tá? Achei peculiar esse termo, mas é bizarro. Isso aqui é muito bizarro e nada acontece, meus amigos, e nada acontece. E é por isso que eu falo pra vocês, reserve um dinheirinho em dólar, reserve um dinheirinho em dólar. Aqui, ó, lancei um e-book investindo em dólar, apenas R$50, R$49,90, você vai aprender a investir do zero. E lembrando que esse valor é por tempo limitado, não vai ser o tempo todo. Depois que eu liberar as aulas, presta atenção, depois que eu liberar as aulas, eu vou aumentar esse preço. Então, se você quiser aproveitar que depois você vai ganhar as aulas gratuitas, ou seja, não vai precisar pagar mais nada, compre agora, perfeito? Seguindo, preste atenção, beleza? Já mostrei como que a situação do Brasil está peculiar, e agora o Lula, ele está desesperado, e ele está desesperado e com aval do cofre brasileiro, para gastar como louco. Lula defende universalizar o pé de meia e avisa que Faria Lima vai brigar. O que ele está pregando agora? Basicamente, o pé de meia é um bônus para quem for estudar, mas tem um foco nos indivíduos de baixa renda, tá? Esse é o foco. Você quer focar nas pessoas que não têm condição. E o que o Lula quer fazer vai ser para todo mundo. Ou seja, qualquer indivíduo em faculdade ou escola pública vai ter direito ao pé de meia. Floriano tem dinheiro para isso? Não tem dinheiro para isso. Ele vai conseguir fazer isso? Não deveria. Pode ser que ele consiga. Ficaria muito triste se ele conseguisse, porque isso é quebrar o país, ele sabe disso. Mas é o tipo de promessa que ele vai fazer para a próxima campanha. Como ele não vai se reeleger mesmo, na próxima, se ele ganhar 26, não vai ter mais eleição. Acabou, o cara vai terminar com 84 anos, vai ficar até quando no poder? 100 anos? Acho que não, né? Acho que deveria colocar até um limite para essa de idade, mas beleza. Ou seja,
ele vai fazer tudo para as eleições de 26. Ele vai dar all-in e ele está pronto para gastar. Ele vai gastar o nosso dinheiro, que aí o próximo governo vai entrar ainda pior, tá? O próximo governo já vai receber um Brasil em formato de pepino. O Brasil não vai ser um país fácil, o próximo governo. Nessa realidade, pior ainda. E o discurso de 26 já está sendo revelado. É o nós contra eles, presta atenção. Se eu decidir ser candidato, não é para disputar só, é para a gente ganhar essas eleições. E no Congresso vocês têm que ser mais bravos com a extrema-direita. Eles não podem ficar fazendo provocação todo dia. O companheiro Hugo Mota tem que caçar o Eduardo Bolsonaro. Ele precisa, sabe, não é possível. Olha como que é hipocrisia. Falaram que o Lula tava falando que o Eduardo Bolsonaro é o camisa 10 dele, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E agora ele quer simplesmente tirar o camisa dele, o camisa 10 de ser deputado. Ele deveria deixar pro cara trabalhar mais a favor dele. Ou seja, é tudo narrativa atrás de narrativa. É mesmo. Então, se nós não dermos exemplo, as coisas não acontecem. Se eu decidir ser candidato... Conseguiu compreender qual que é a narrativa que tá acontecendo? Mas é aquele nós contra eles. Eu não sei por que o Hugo Mota tá se entregando. O Hugo Mota é uma vergonha pra nação brasileira. Essa é a grande realidade, tá? Seguindo agora, presta atenção nisso aqui que eu achei muito cômico, tá? O povo solta a língua, né, Josias? Segura aí, ó. O pessoal tá xingando você como sempre. O pessoal tá xingando você como sempre. Olha a cara de Josias. Pessoal... Por que essa mulher tá fazendo isso? Eu não entendi. Vai torturar o amigo? Tem gente perguntando, essa eu acho legal. O Alves pergunta se você vai junto com o pessoal do MST pra Venezuela. Mandam você morar na Venezuela. Não precisa... Aí ela viu a cara do cara, tipo, também decepcionado com essas perguntas. Ela não precisa responder, não. Responder, calma. Eu não... A Venezuela não me apraz. Eu não entendi por que essa mulher criou esse climão, porque ela tava vendo que era só hate que eles estavam tendo por causa da notícia enviesada deles, e aí mesmo assim ela foi lá e jogou pro Josias esse pepino, aí essa esquerda é muito doida, né? O povo é muito doido. E agora, pessoal, o Lulinha tá tentando fazer o que ele sempre faz. Correios, Lula oferece diretorias para o Alcolumbre em negociação pelo STF. Ou seja, para ele pautar lá a questão do Messias, e o Messias não foi indicado oficialmente porque ele não costurou. Basicamente, o Alcolumbre falou isso aqui, ó. Alcolumbre indica que não aceitaria cargos no Correios em troca de Pacheco no STF e guarda contato de Lula. Ou seja, ele quer negociação, ou você coloca Pacheco, e se você não colocar Pacheco, a gente tem que se aprofundar ou tem que ganhar alguma coisa. Os carros do Correios, o que ele quer dizer? Que não é suficiente, ele quer ganhar mais. Essa é a realidade, meus amigos. Eu tô trazendo pro português, claro, tá? E a narrativa do nosso Lulinha tá caindo por terra até nos canais da própria esquerda. Eles falaram, eles especularam, eles quiseram iludir o povo, mas caiu a ficha, meus queridos, presta atenção. E olha, Vivi, final de semana eu fiquei um pouco preocupado, acho importante a gente prestar atenção nisso também. A gente está aqui nas marquises do STF, onde talvez entre hoje e amanhã teremos já o nome do próximo ministro do STF indicado pelo Lula. Agora, eu fiquei um pouco preocupado, queria ouvir o César também e o William sobre isso, e você também. O Lula, no final de semana, deu algumas declarações em relação aos Estados Unidos que não ornam muito bem com a ideia de que a reunião com o Mauro Vieira em Washington foi boa. Fiquei um pouco preocupado com isso, porque o Mauro Vieira fez uma reunião em Washington com o Marco Rubio, soltaram um comunicado em conjunto, um comunicado que mais às vezes, na verdade, não diz nada, né? Não teve nenhum avanço prático de negociação. Foi um comunicado do tipo, houve uma aproximação e a gente vai continuar conversando, vamos marcar, né? Próximo a gente marca aí. Mas pareceu que foi tudo bem, de fato, pareceu que não se falou mais em Bolsonaro, não teve nenhuma escaramuça. Ou seja, até pra eles ficou óbvio que o negócio foi muito fraco, ele tá tentando passar um somebody love ali. Maior, não houve nenhuma declaração dos Estados Unidos mais agressiva depois do comunicado. Agora me estranhou o Lula no final de semana falar de novo sobre o Trump, falar de novo, olha, ninguém vai mexer com o Brasil, se alguém mexer com o Brasil, falando sobre o Trump. César, pra alguém que teve uma reunião que pareceu uma reunião boa, parece meio fora de tom o que o Lula tá colocando na mesa nesse final de semana. Porque a reunião não foi boa, meu amigo, usa o seu tio que o teco, pelo amor de Deus. Semana. E aí, falando com algumas pessoas nesse final de semana também, achando estranha essa posição, muita gente tá dizendo que a reunião, na verdade, não foi lá tão boa assim, não, né? Não teve nenhum encaminhamento mais direto, parece que teve uma cobrança em relação aos BRICS. Iluminou a cabeça do homem. Também, pro Brasil se posicionar em relação aos BRICS. Houve uma parte da conversa que teria sido uma parte da conversa sobre geopolítica, que foi pouco explorada na semana passada. Falou-se muito de Bolsonaro, de tarifa, mas falou-se pouco de geopolítica, falou-se pouco de BRICS, de dolarização ou de não dolarização, de menos ou mais uso do dólar, de incremento de mais ou menos países nos BRICS, de comércio bilateral com outros países que não sejam os Estados Unidos, e parece que isso é uma
uma grande preocupação do Brasil também. Dentro também dos negociadores muito próximos ao Geraldo Alckmin, que foi um dos negociadores dessa história. Então, só pra gente ficar de olho, porque vem esse ataque ao Petro, vem esse ataque ao Maduro, o Lula se coloca de novo frontalmente, publicamente, né, Vivi, brigando, digamos assim, com o Trump, se colocando contra o Trump, colocando o pé na porta, como se diz, mas depois de um momento em que, aparentemente, a negociação tinha sido boa, a conversa tinha sido boa, não seria um momento pra levantar o tom. Então, eu acho que a gente vai ter alguns desenvolvimentos nessa semana aí, mais complicados do que a gente imaginava em relação a essas conversas. Meus amigos, tá ficando cada vez mais interessante, não é mesmo? Cada vez mais interessante. E domingo promete, tá? Reunião bilateral de Lula e Trump deve acontecer domingo na Malásia. Está prevista para o próximo domingo em Kuala Lumpur, capital da Malásia, a reunião bilateral entre o presidente Lula e o Donald Trump. A informação foi antecipada pelo colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo, e confirmada pela coluna do Igor Gadelha, por 3 fontes do governo. Meu querido, a máscara vai cair mais cedo do esperado e é por isso que esse indivíduo quis se encontrar com a verdade ao vivo. Você acha que ele não tinha percebido que seria uma bosta antes? Com certeza. Só que agora ele quis se encontrar com a verdade porque a verdade vai vir à tona. Então é muito melhor você fazer as pazes com a verdade do que você ser impactado com a verdade. Entendeu o que ele está fazendo aqui? Estratégia, eu já expliquei essa estratégia para vocês em outros momentos. Seguindo agora, o recado de Fachin sobre autonomia e limites, inclusive para juízes. Agora eu te pergunto, para quem que ele está mandando essa mensagem? Eu vou ler para vocês. De volta ao OAB do Paraná, na sexta-feira, onde começou a sua vida institucional e teve o nome lançado para o Supremo há 20 anos, o novo presidente do STF, Edson Fachin, faz um discurso carregado de simbolismo e de recados. Diz que quer deixar registros morais, não apenas memoriais, e que há limite para todos, inclusive para juízes. Disse o ministro, onde tudo é possível, a liberdade não se estabelece. Os limites também são legítimos e há limites para todos nós, inclusive para os juízes, especialmente para aqueles que imaginam que não tem limites. Quem que é o juiz brasileiro que imagina que não tem limites? Me fala. Quem que é na cabeça de vocês? Para mim só me vem um nome. Estes ou se limitam ou serão democraticamente limitados. É simples. Fachin também reiterou a defesa à autonomia do judiciário, mas com ressalva. Nós vamos ser sempre defensores intransigentes da autonomia e da independência do judiciário, porque onde não há magistratura autônoma e independente, há autoritarismo, como vemos em alguns países, e, portanto, o magistrado autônomo e independente não significa magistrado que seja imune a críticas, porque, como já disse e repito, juízes também erram e por isso devem responder, mas o judiciário é fundamental para o Estado de Direito. Parlamentares erram e devem responder, mas parlamentares são fundamentais para o Estado de Direito. O discurso foi interpretado como uma tentativa de marcar sua gestão no STF pelo equilíbrio, integridade, autocrítica e responsabilidade institucional. Ou seja, achei muito interessante. Isso aqui foi uma mensagem direta para o Moraes, como vocês podem perceber, e provavelmente isso gerará uma grande mudança de atitude, como já está acontecendo. Floriano, mas o Moraes é o vice. Não importa, a mensagem e a pressão é clara. Dito isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e lembre, o próximo vídeo sai exatamente às 5 horas e não se esqueça de entrar no grupo do WhatsApp para você ficar sempre informado. Um abraço e até a próxima.